Alô, rapaziada do YouTube, tudo beleza? Tudo de boa? Hoje, questões IBGE clima, tá? Semana passada era pra gente ter terminado o nosso edital de geografia, só que por motivos de força maior, eu fiquei doente e aí eu não consegui dar prosseguimento nem gravar os vídeos, tá? Então, eu fiz outra produção de conteúdo para vocês, tá? Eu produzi PDF que eu vou gravar, tá? Questões de informática, 20 questões de informática só FGV, tá? As mais recentes. E também eu peguei questões de raciocínio lógico matemático, também só FGV, para a gente gabaritar tanto geografia, informática e raciocínio lógico matemático, tá? Aí, raciocínio lógico matemático eu trouxe 15 questões, tá? Eu errei aqui ó, a grafia, que é a questão 15. E aí eu vou estar trazendo para vocês aí. Aí em fevereiro, eu acho que começo de fevereiro, eu vou estar trazendo aqui tanto essa parte de informática e raciocínio lógico matemático, tá? Mas agora o nosso ênfase vai ser terminar geografia, hoje clima, e o próximo vídeo em sequência vai ser questões de IBGE, cartografia, aqui tudo da FGV, tá? 15 questões da apenas FGV cobrando cartografia, beleza? Vamos lá, começa a nossa primeira questão agora. FGV, professor 2023, primeira questão. A imagem abaixo evidencia um erro na informação diária fornecida para muitos usuários desse sistema operacional de multitarefas para computadores. De início, o cara pensa que é uma questão de informática, mas é uma questão de geografia, tá? Esse equívoco consiste em: letra A, a gente tem aqui a imagem, coloquei a setinha, tá? Aí tem aqui a belíssima questão: clima quente. Todo mundo, eu tenho certeza que já falou, hoje o clima tá quente. Logicamente, isso é uma fala aí do cotidiano, mas a gente sabe que a gente está estudando para geografia, para o IBGE, a gente sabe que isso aqui é um equívoco. Pelo amor de Deus, Deus está vendo você falar que tá certo aí, tá? Cuidado, tá? Cuidado. Tem a questão do clima e tem a questão do tempo, tá, rapaziada? Tem o clima versus o tempo. Por isso eu vou abrir o nosso lindo Python, tá? Nosso lindo Python aqui para colocar pincelzinho aqui, cadê, ó, bem grande. Clima versus tempo, tá? E aí a gente vai ter o seguinte, o tempo, rapaziada. Deixa eu botar mais bonitinho aqui. O que é o tempo? O tempo é aquela condição atmosférica momentânea. Tipo, eu tô dizendo agora, poxa, hoje tá quente, eu tô suando muito, tá muito calor, né? Então, quando a gente fala de tempo, a gente tá falando sobre uma condição momentânea. Você pensa no agora, como é que você tá aí na cadeira, você tá em pé, você tá estudando, pô, tá quente hoje. Tá calor agora, nossa, tá frio. Pô, aí eu vou ficar com inveja se você dizer que tá frio, tá? Mas tudo bem. Quando fala em questão de tempo, pense em algo momentâneo, algo como se fosse presente agora, tá? Em um lugar específico. Aí vai ter a temperatura, umidade, tá? Vento, pressão, tá? Tudo isso aí também vai ser levado em consideração. É uma variável de curto prazo. Quando você pensar em tempo, a gente vai pensar em curto prazo, tá? Curto prazo. Quando a gente falar de clima, deixa eu trocar a cor aqui. Quando a gente falar em clima, a gente vai estar falando uma questão de mais longo prazo. Normalmente, eles pegam o quê? Os últimos 30 ou mais, 30, 40 anos, e traçam como se fosse uma média, tá? Uma média do tempo ali daquela região. Então, a gente vai considerar os padrões nos últimos 30, 40 anos. Ah, o que é que aconteceu aqui nos últimos 30, 40 anos no Agreste, no sertão pernambucano? Tá ocorrendo isso aqui, é calor, são chuvas escassas, chuvas irregulares, tá? Em baixos, ou seja, ali dos 300 a casa de 800 milímetros por ano, tá? Então é isso que a gente está querendo falar. Quando você falar em clima, você pensa em longo prazo, tá? Longo prazo. Quando você fala em tempo, você pensa em curto prazo. Por isso, essa questão aqui do clima quente está errada. É algo momentâneo naquele momento ali que está ocorrendo. Não sei onde está isso aí, mas quem usa o Windows vai estar aqui na barrinha, normalmente se você estiver ativo, essa questão do clima, tá? Então vamos lá. Vamos direto para a questão agora. Usar um termômetro sem escala de temperatura em graus Celsius. Tá fora, tomou cachaça. Esse aqui não é o problema. O equívoco é um problema, um erro, tá? Classificar apenas a temperatura climática desconsiderando a umidade.
quando a gente fala em questão de tempo, questão de clima, a gente também vai entrar em outras variáveis, não apenas a questão de temperatura climática, tá? Aqui ele está confundindo a questão do clima com o tempo. Considerar o clima sendo quente em todos os lugares onde o software é usado. Não tem como saber em todo o software usado. Lá no Alasca não vai estar quente. Mas não é essa questão do clima ser quente em todos os lugares onde esse software da Windows é usado. E sim a questão de confundir o clima com o tempo. Fora também, tomou cachaça branca. Classificar ao longo de todo o mês de setembro o clima como sendo quente e não tropical. Cara, a gente de novo toca na tecla. Confundir o clima com o tempo. Aí vem aqui agora. Atribuir as características momentâneas. Quando você falar em momentânea, algo curto prazo, então é tempo da atmosfera ao conceito de clima. Então há uma confusão aqui, tá? Letra E é a nossa resposta. Vamos lá, FGV, cara. A FGV adora isso aqui, ó. Esse quadradinho aqui lindo, que é chamado de climograma. Aí vai estar lá. O climograma a seguir, deixa eu dar uma, é da cidade de Palmas, Tocantins, localizada no domínio morfoclimático, ou seja, morfo de forma e climático de clima do Cerrado. Assinale a opção que indica os dois elementos mensurados no gráfico. Primeiro, vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui, tá? Por partes, como diria Jack. Vamos lá. Primeiramente, a gente tem aqui a questão dos meses, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o 12, ou seja, até dezembro. Você tá aí lembrando sobre o Cerrado. Aí você vê o seguinte, os meses de junho até agosto são onde tem a menor quantidade de chuva. Então, você lembra logo aqui no semitropical, tá? O semitropical. Você lembra lá que tem no Cerrado essa questão de uma estação seca bem definida. Então, aqui no caso, no climograma mostrou mês 6, mês 7, mês 8. Você já está aqui revisando os pontos, tá? Aí aqui agora a gente vai para esse lado aqui, o lado esquerdo, tá? Lado esquerdo, a gente vem de 0 até 35. Com certeza aqui está falando de graus Celsius, tá? Graus Celsius, aqui, ó. Então já procura aqui onde tem graus Celsius, ou seja, temperatura. Chuva e pressão não tem temperatura, latitude e altitude não tem temperatura, ventos e massa de ar também não tem temperatura. Letra D, pluviosidade e temperatura. Só por você saber esse ladinho aqui no nosso gráfico, nosso climograma, que seria temperatura, tá? E a letra E, maritimidade e continentalidade, tá? Então, tchau. Aqui, 385, 330, 275, aqui ele está falando sobre a questão da pluviosidade, tá? Que está variando ali em 385 até zero, tá? Que é muito próximo de zero aqui nas estações secas aqui do nosso semitropical. Vamos embora. Terceira questão, ó, de novo, climograma, cara. É uma aposta minha, possivelmente vai cair um climograma aí na sua prova, tá? É uma aposta minha, tá? Vamos lá. Coloquei ali o jogo da velha, então já é uma questão mais parruda. Então, ó, abre o olho, fica ligado. Terceira questão, segundo a IOD, o clima é o estudo médio do tempo, é o que a gente estava falando, né? Que eles pegam 30, 40 anos e fazem uma média para determinado período ou mês de uma certa localidade, feita através do normal climatológica, dados de 30 anos, tá vendo? De 30 a 40 anos. Aí a introdução, aí onde eles pegaram essa definição, com base no fragmento e no climograma, analise as afirmativas a seguir. O gráfico, vamos lá, tópico 1, 2, 3 e 1, 2, 3, tá? Vamos lá. O gráfico apresenta dados climáticos de uma cidade do hemisfério norte, cara. Jaboatão dos Guararapes, se você não sabe onde fica, é uma cidade aqui próxima à capital pernambucana, Recife, tá? Então, já não pode ser hemisfério norte, porque você sabe que o Brasil está no hemisfério sul. Então, você nem continuaria lendo. Então, tomou cachaça branca, tchau. Quem tem um tá fora, A tá fora, C tá fora, e letra E tá fora. Com isso, só de você saber onde é Jaboatão dos Guararapes, já tinha
matado 3 opções. Vamos lá. A dinâmica evolutiva da precipitação e da temperatura nesse clima, nesse tipo climático, são diretamente influenciadas pela MPA nos meses de inverno. Então, a massa polar atlântica, tá? Nos meses de inverno. Vamos deixar aí questão mais parruda. Aí já sabemos que a 3 já é verdadeira. Tá? Os dados apresentados no gráfico caracterizados de Jabotão de Guararapes são similares a outros municípios do litoral do leste nordestino, tá? É muito próximo aqui à costa, então ela pega a questão do tropical atlântico, né? Beleza? A 3 a gente já sabe que é verdadeira, aí fica entre B e D, e com isso a gente vem e pega uma questão um pouco mais difícil, porque aqui ela cobrou a questão da massa, cara. Cobrou a questão da massa e como está influenciando a questão do nosso clima. Sim, rapaziada, a nossa massa polar atlântica influencia sim nos meses de inverno a questão da região do litoral nordestino, que não está presente aí a parte do Recife, a parte aí próxima também de Jaboatão de Guararapes, tá? Trazendo aí chuva e queda de temperatura, tá? Beleza? Essa foi uma questão mais difícil porque ela também pegou a parte de massas, tá? Mas eu não acho que venha assim na sua prova, não. Mas eu tô mostrando o quê? Que a FGV adora um climograma, cara. Tá? Então você tem que saber ler a peste desse climograma, tá? Vamos lá. Questão 4. Durante um verão extremamente quente, autoridades e pesquisadores gregos estão pensando em nomear ondas de calor individuais para ajudar a manter as pessoas seguras quando as temperaturas subirem. A Grécia foi assolada por repetidas ondas de calor neste verão, que provocaram incêndios florestais devastadores. A pior delas chegou em agosto de 2021, quando as temperaturas atingiram o recorde de 46,3 graus Celsius. Caramba! Eu acredito que aqui na região Nordeste, acho que é Salgueiro ali, né, que pega a casa dos 40, tá por aí. Assinale a opção que apresenta o climograma do local em que ocorreu o desastre natural descrito. Aqui a FGV cobrou um pouco mais pesado, porque era uma questão do professor, esqueci de colocar também o joguinho da velha, tá? Eu coloquei essa questão aqui porque essa questão dificilmente vai cair na sua prova, mas você tem que aprender a ler o climograma. E lá na Grécia temos o clima mediterrâneo, tá? Com verões secos, muito quentes e invernos rigorosos, tá? E isso está presente aqui na nossa alternativa. Qual alternativa você acha? É esse belíssimo quadradinho aqui, tá? Esse belíssimo quadradinho aqui, tá? A gente vai ter lá invernos mais chuvosos e verões no meio do ano, tá? Aqui, ó, no meio do ano mais secos, tá? Então vai ter um índice pluviométrico menor, tá? Essa questão aqui bem pegadinha, tá? Se você errou, não coloca na cabeça, tá? É só coloquei aqui de exemplo para mostrar que a FGV adora um climograma e que você vai ter que saber ler a partir do que ele está falando. Ele está falando da Grécia, você tinha que saber que era um clima mediterrâneo. Então não leva essa questão aqui em consideração, tá? Leva as outras 14 que tem aqui nessa belíssima bateria, tá? Vamos lá, FGV também. Questão 5. A sensação térmica pode chegar a 38 graus neste sábado, na capital de Rondônia. De acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia, CIPAM, o tempo deve ser firme em todo o estado no final de semana. Enchendo linguiça. A previsão é de céu claro, sem chuva em todo o centro-sul e as demais regiões, incluindo Porto Velho, céu claro, parcialmente nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas em áreas isoladas, podendo ser acompanhadas de rajadas de vento no período da tarde e da noite. Estou me ensinando aquele garoto lá da propaganda, né? Acho que normalmente é a mulher, né, que fica falando lá do vento, vai chover hoje, vai fazer sol hoje. A descrição do tempo apresentada na notícia revela características de temperatura e pluviosidade comuns na região norte do Brasil, tá? Questão do norte, úmido e quente, né?
do Brasil, onde predomina o quê? O clima. Vamos lá, só pelo que eu falei aqui agora, a gente tem muita chuva e é quente, tá? Então não pode ser o quê? Vamos lá, vamos matando aqui por partes, como diria Jack. Com baixa amplitude térmica anual. Cara, baixa amplitude térmica é lá no Nordeste, cara. Chorou, velho. Lá chove bastante, tá? Tropical úmido, mesotérmico em termos de temperatura e pluviosidade regular. Cara, falando e pluviosidade regular, lembra Nordeste, não Norte, tá? Nordeste, quando falar em pluviosidade regular. Tropical semi-úmido, a gente falou da questão do Cerrado, lá na primeira questão, né? Essa questão de ter uma estação bem definida seca, tá? De baixa amplitude térmica anual. Cara, lá chove muito, cara. Lá você tem que andar aí com seu guarda-chuva, tá? Equatorial com uma pequena variação de temperatura ao longo do ano e total pluviométrico anual elevado. Verdadeiríssima. A letra D, tá? Equatorial com pequena variação de temperatura ao longo do ano e o total pluviométrico anual elevado. Lá é quente, lá chove muito, cara, mas é quente, tá? Tropical com temperaturas médias elevadas ao longo do ano e precipitação distribuída de forma irregular. Cara, irregular, você vai pensar logo em Nordeste. Pluviosidade irregular, Nordeste, tá? Não bota na cabeça. Norte, região norte, clima equatorial, muita chuva, ou seja, índice pluviométrico alto e quente, tá? Então lá tem baixa variação ao longo do ano, em questão de temperatura, tá? Vamos lá, agora acabou a bateria da FGV, vamos entrar em outras bancas, tá? O clima no Brasil varia conforme a região, sendo que a maior parte do território brasileiro é influenciado pelo clima tropical. Qual das alternativas abaixo melhor descreve uma característica do clima tropical? Invernos longos e rigorosos. Deixa aí. Temperaturas médias altas durante todo o ano. Show de bola. Chuvas frequentes apenas no inverno. Cara, isso aqui tá mais pra cá do Nordeste, tá? Baixas temperaturas durante todo o ano, cara. Isso aqui só se a gente morasse no subtropical, né? Ô, maravilha. Estações secas predominantemente em todo o território. Não. Seca não, tá? A gente lê letra B aqui, tá? Temperaturas médias altas durante todo o ano, tá? Show de bola? Maravilhoso, tá? Essa questãozinha aqui. Só pra gente dar aquela revisada. Vamos embora. Coloquei aqui, né, a divisa, a OCP, tá? Essa banca chamada divisa agora é chamada de Instituto AOCP, tá? Por isso eu coloquei aqui embaixo. Lá no site de questões eu peguei, que foi no que concurso, ainda não tinha atualizado o nome. Acho que deixaram do mesmo jeito. Considere as proposições abaixo, 1, 2 e 3. Com base nessas características, podemos afirmar que se trata da região brasileira Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste ou Norte. Vamos lá. É a segunda maior do país em extensão territorial e a menos populosa, rapaziada. Ó. Primeiramente, menos populosa, Centro-Oeste, né? Ainda falou, segunda maior região de extensão territorial. Ainda é questão do Centro-Oeste, tá? O seu relevo é dividido em 3 áreas principais: Planalto Central, Planalto Meridional e Planície do Pantanal. Ok, o clima é predominantemente o clima tropical semiúmido, ou seja, tem uma estação seca bem definida, como a gente viu aqui na primeira questão, tá? Segunda questão aqui, tá? Do mês 6 até o mês 8, tá? Estação seca bem definida, tá? Vamos voltar lá. Só com essa parte aqui você já matava aquela lá no Cerrado, que aqui é a questão do Centro-Oeste. Com 2 estações bem definidas, um inverno seco, tá? E um verão muito quente e chuvoso. Foi o que a gente viu ali, um inverno seco, tá? Com base nessas características, podemos afirmar que se trata da região brasileira Centro-Oeste, tá? Centro-Oeste. Menos populosa, Centro-Oeste, na cabeça. Você já viu aqui, tem aula no canal falando sobre dinâmica da população brasileira. Ainda fala, é a segunda maior do país em extensão territorial, a questão do Centro-Oeste, tá? Concurso agora, Correios 2024, né? Foi quando eu comecei o meu canal, tá? Vamos lá. Durante a trajetória da Terra em torno do Sol,
Só há duas ocasiões em que dois hemisférios são igualmente iluminados pela energia solar, dos dias 23 de setembro e 21 de março. Esse período do ano é conhecido como, rapaziada, esse aqui, questão bem tranquila, tá? Você já ia aqui, ó, na malícia, equidade nócio, equinócio, ou seja, o Sol está, essa questão da energia solar está sendo transmitida pelos dois hemisférios, tanto o hemisfério sul quanto o hemisfério norte. Ou seja, mais ou menos assim, tá? Deixa eu tentar desenhar aqui. Aqui tá a Terra, aqui ela tá naquele espetinho aqui, tá? E ela tá fazendo a sua rotação, beleza? E aí a gente tem o belíssimo Sol, deixa eu desenhar aqui de amarelo, né? Só que amarelo não vai ficar bem no vídeo, então bota aqui vermelho, aqui o Sol. E essa energia solar, ela está sendo transmitida igualmente tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Do jeito que eu desenhei aqui, tá meio esquisito, né? Fica parecendo que está sendo mal distribuído. Mas é a curvatura da Terra, a trajetória da Terra vai estar de uma forma que tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul vão estar recebendo igualmente, ou seja, são igualmente iluminados pela energia do Sol. É chamada de equinócio, tá? Equinócio, tá? Pode matar sem medo. Letra A. Obliquidade no eixo, tomou cachaça. A gente vai ter o que peste é um afélio, né? Um afélio. Então, o afélio é o ponto da órbita da Terra em que ela está mais distante do Sol. A gente sabe que a Terra gira em torno do Sol. Deixa eu dar uma limpada aqui. A gente vai ter aqui a nossa órbita. Aqui no meio vai estar o Sol. Cadê o Sol aqui? Massa, linda, ó. O Sol aqui. Deixa eu pintar o Sol. O Sol. E aqui a gente vai ter a Terra. Tá a Terra aqui, ó. Deixa eu pintar a Terra aqui. Pronto, a Terra vai estar aqui. E aí vai ter um momento que a Terra, no seu eixo, vai estar mais longe do Sol. Tá? Tranquilo? E aí, quando for a questão do periélio, é o ponto em que a Terra vai estar mais próxima do Sol, nessa questão da trajetória dela, tá? Ao longo do ano todo. Aí, literalmente, é como se a nossa Terra estivesse aqui, ó, vamos dizer aqui. Bem mais próximo do Sol. Concorda comigo que a distância daqui parece bem mais curta do que essa daqui? Mais ou menos isso, tá? É mais ou menos isso, de forma simples, né? Vamos lá, com isso a gente matou a oitava questão. Vamos lá. Questão 9 e 10 da Selecon. Selecon IBGE 2003. Nona questão. Apresenta altas temperaturas, chuvas escassas e mal distribuídas, com longos períodos de estiagem. É o clima mais quente do Brasil. Dominante, aí entrega ainda, né? Dominante no sertão nordestino. Você que aí fez questão de pelo menos um dia abrir um caderno, uma folha, cara, falou em sertão nordestino só podia ser o quê? Semiárido. Só podia ser semiárido aqui, ó. Altas temperaturas, chuvas escassas e mal distribuídas. Ou seja, questão irregular, tá? Com longos períodos de estiagem. É o clima mais quente do Brasil, dominante no sertão nordestino. O clima descrito acima é o semiárido, tá? Sem medo. No Brasil, o clima subtropical é típico da região. Qual região? Cara, você lembra o seguinte: é o sul, sub, tá? Sul, sub. De novo, sul, sub, sul, sub, sul, sub, sul, sub. É o que? Do sul, cara. Toda vez que eu falar em subtropical, você pensa na região sul. Sul, sub, sul, sub, sul, sub, tá? No Brasil, o clima subtropical é típico da região sul. Matou a questão, tá? Bem tranquilo aqui. Vamos lá, IBFC, IBGE também 2003. Vamos lá. As características da tropicalidade se manifestam em quase todo o espaço brasileiro, mas há diferenças de uma área para outra. No que se refere aos tipos de clima que ocorrem no Brasil,
Assinale a alternativa incorreta. Aí você tem que fazer seu dever de casa e lembrar de quais são todos os tipos de clima que tem aqui no nosso lindo Brasil. Equatorial, sim, lá no norte. Desértico aqui, nem nunca foi, nunca nem vi. Já matamos a questão e já ia correndo chegar aqui de noite. Passei. Tropical sim, né? Tanto que tem a questão do tropical, a questão do tropical semiúmido, tem a questão do tropical atlântico, tropical de altitude. Show de bola. Show de bola. Semeado sim aqui na região nordeste. Sul, subtropical, região sul. Matamos mais uma. Eita. Do jeito que eu botei aqui, ficou parecendo que estava errado. Então, letra B é a nossa resposta. Tá? Questão 12. No inverno, os termômetros em Gramado. Sempre que conhecer Gramado aí, quem for de Gramado aí, manda uma passagem para mim se passar, tá? Região localizada na Serra Gaúcha, costuma ficar entre 7 e 17 graus Celsius. Dentre os fatores que explicam as temperaturas dessa região está o quê? Altitude, latitude, baixa latitude, circulação dos ventos alísios, entrada da massa de ar tropical, rapaziada. Vocês têm que lembrar o seguinte: quanto maior a altitude, a gente tá falando lá da Serra Gaúcha, tá lá no sul, lá no sul, subtropical, mas aqui também tem a questão da altitude. Ou seja, quanto maior a altitude, menor tende a ser a temperatura média. Por isso que lá no nosso Monte Everest, lá é tudo gelo. Lá a questão também entra da altitude, tanto aqui na questão da Serra Gaúcha, tá? Vamos lá? Letra A, altitude, tá? Que é bom que ele dá umas especificações, né? 830 metros, 20 graus ao norte, 75 ao sul, tá? Pra tentar pegar o cara. Vamos lá, tá já terminando. FEPES. Temperado, equatorial, tropical, mediterrâneo, semiárido e deserto são tipos de vidro. É sério isso, cidadão? Tudo bem que você lê ali, é temperado. Só li o primeiro, marquei lá, velho. Marquei isso aí na prova. Acertei aquela 13ª questão lá, pô, era vidro, temperado, nem li o resto. Vai nessa, hein? Lê até o final, irmão. Pelo amor de Deus. Vento temperado, cara, nunca vi isso. Vento temperado, vento tropical. Tomou cachaça aqui, né? Vento desértico. Deserto desértico. Show de bola, maravilhoso. Loucura total, né? É um tipo de rocha, uma rocha temperada, cara. Nunca viu uma rocha temperada? Uma rocha semiárida. Loucura, né, irmão? Pelo amor de Deus, né? Clima aqui, velho. Só pra ver se você tá vivo. É nível auxiliar de coveiro, velho. Essa aqui não podia errar, não. Mudanças climáticas são alterações causadas por processos naturais ou pela ação do homem, provocadas por padrões climáticos. Aqui entra a questão do aquecimento global, etc. Tá? Ao longo prazo, com base nas alternâncias meteorológicas, ou seja, nas condições do tempo observadas por um determinado período, assinala abaixo a alternativa que não passo lá, passou, abre o olho de tigre, não expressa uma causa natural de alteração climática. Não. Marca isso aqui na prova, pelo amor de Deus. Você pagou para estar com esse pedaço de papel, tá? Assinala abaixo a alternativa que não expressa uma causa natural de alteração climática. El Niño e La Nina é natural. Incidência da radiação solar também é natural. Atividade vulcânica também é natural. Queima de combustíveis fósseis, tá? Emitido à atmosfera gases de efeito estufa, tá? Tanto que eu falei no começo, na questão do efeito estufa, que aí é a questão da ação do homem, tá? Incidência da radiação do Sol, não tem como mudar isso, cara. Sem o Sol a gente não vive. El Niño e El Niña também, causa natural. Atividade vulcânica também, a gente não consegue mandar ainda nos vulcões, tá? Vamos lá. Queima de combustíveis fósseis emitidos na atmosfera de efeito estufa, tanto que quando teve lá a pandemia, a gente teve menos questão de carros e outros tipos de automóveis sendo usados, então tinha menos queima de combustíveis fósseis, aí a gente conseguiu recompor parte na nossa da camada de ozônio, tá? Então, show de bola letra D, tá? CESP, tá? A gente dá
animada no coração, CESP, durante a maior parte do ano, apresenta redução dos totais pluviométricos, chuva, mensais e elevadas temperaturas, ou seja, tenho redução de chuva e eu tenho elevada temperatura durante a maior parte do tempo. A variação sazonal da temperatura média não é expressiva, em que se observa quedas térmicas pouco expressivas. Na situação do inverno, aqui, como eu moro em frente ao rio, eu moro na questão do Agreste, eu sinto bastante o frio, tá? Eu não ligo nem o ventilador, cara. Quando é inverno aqui, questão dos meses de junho e agosto, eu moro quase em frente aqui, o rio tá questão de 50 para 100 metros, eu sofro aí no inverno, tá? O texto precede o texto precedente apresenta as características do clima semiárido, tá? Primeiramente, falou ali altas temperaturas, pouca sazonalidade na temperatura, ou seja, não muda tanto. Hoje foi, sei lá, 31, aí amanhã 32. Aí durante o mês fica nessa de 30, 35, tá? Não é uma grande variação de temperatura, tá? Pouca chuva, olha lá. Apresenta a redução dos totais pluviométricos mensais, tá? Aqui não tinha para onde correr, tá? É semiárido, tá? Tropical úmido, equatorial, subtropical e tropical. O bom é que é tropical úmido e boa tropical, né? Show de bola. Pode ver que as bancas adoram cobrar sobre a questão do Nordeste, a questão semiárido, tá? Vamos lá para a gente terminar da banca excelência, questão boa, tá? Questão excelente. Adoraram a piada, né? Vamos lá. A respeito do clima do Brasil, relaciona as colunas abaixo. 1, 2, 3 e 4. Vamos lá. Vamos começar de trás para frente, como diria o nosso mestre Curupira, tá? Na última proposição aqui. Apresenta temperaturas médias anuais em torno de 27 Celsius e amplitude térmica ao redor de 5 graus Celsius. As chuvas, além de regulares, cara, falou de chuva irregular, já bota logo, ó. Não fica com a pulga atrás da orelha. Porra, isso aqui, velho, pode ser 90% ser Nordeste. Tá semiárido, Nordeste, Sertão, não excede os 800 milímetros ao ano. Falei, fica entre 300 e 800 milímetros por ano. Compreende a região do polígono das secas. O cara já entregou tudo aqui, né, velho? Semiárido, Nordeste, tá? No último aqui só pode ser 3. Quem não tem 3 tá fora. Tchau e tchau. Vamos lá. Apresenta duas estações do ano bem demarcadas: verão quente e inverno rigoroso, quando podem ocorrer geadas ou neve. As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, entre 1.500 e 2.000 milímetros ao ano. Aqui a gente está falando sobre subtropical, tá? Verão quente e inverno rigoroso, podendo ocorrer neve e geada. Só podia ser lá no sul, né? Subtropical. 2. Então já matava a questão, mas a gente vai até o final, tá? É encontrado na região central, centro-oeste, cerrado. Só pode ser o que? Tropical semiúmido. Mas vamos continuar com maior predominância na região centro-oeste. Esse clima apresenta duas estações bem definidas, ou seja, um inverno com temperaturas amenas e seca e verão quente e chuvoso. Estação bem definida e seca, tá? Aqui a gente só está falando do tropical semiúmido, tá? Vamos lá. E em cima, a última proposição predomina nas áreas serranas da região sudeste, por causa da altitude, tropical altitude mais elevada. Apresenta as temperaturas mais baixas de todo o domínio tropical, com média inferior a 18 graus Celsius. Caramba, é um sonho, né? Tô com inveja de quem mora aí. E a amplitude térmica anual entre os 7 e 9 Celsius. No inverno, as geadas ocorrem com certa frequência, em virtude das ações das frentes frias originadas do choque entre as massas tropical e polar, tá? Aqui só podia ser tropical de altitude, tá? Então, a gente termina nossa questão com 4, 1, 2, 3, tá? Letra C. Com isso, a gente termina nossa maratona de clima, gabaritando o clima IBGE.
vou tentar trazer ainda essa semana a questão do. Vou tentar trazer ainda essa semana cartografia FGV para a gente terminar esse bolão gabaritando IBGE. E com isso a gente começar informática e raciocínio lógico matemático, tá? Beleza? Forte abraço do Manual do Ander.